Oi, tudo bem? Meu nome é Pamela, eu sou casada com o Júnior, mãe de 2 filhos, o Benny e a Lizzie. E hoje eu vim compartilhar com vocês a nossa experiência como família em relação ao autismo. Aqui nós temos o Benício, 5 anos, e eu tive uma gestação tranquila. Tive alguns contratempos e desafios, né, no final da gestação, mas seria um outro vídeo para compartilhar tudo, mas toda a gestação eu considero que foi tranquilo, pré-natal e tudo certinho. O Benny nasceu em 2019, um bebê forte, saudável, gigante. Ele nasceu com 4 quilos, 52 centímetros, ele era um bebezão. E durante o processo de desenvolvimento dele enquanto bebê, eu confesso que naquela época nós não tínhamos um olhar crítico em relação ao autismo, né? Eu já tinha visto alguns vídeos sobre esse assunto, até mesmo como uma gestante, né? Ali que está tentando se preparar de várias formas, eu vi algumas coisas, mas não vídeos tão específicos. Então, o que eu conhecia era os aspectos mais comuns, eu posso dizer, como andar na ponta dos pés, usar, né, a nossa mão para apontar, não sustentar e manter o contato visual. Era isso que eu sabia do autismo. E o Benício, nessa primeira fase de desenvolvimento dele, como nós não tínhamos também esse olhar mais apurado, esse conhecimento mais específico, eu considero, né, com as nossas observações daquela época, que ele teve um desenvolvimento dentro do padrão. Ele não apresentava essas estereotipias mais comuns, né? Benício, por exemplo, ele nunca andou na ponta dos pés, ele não usava a nossa mão para apontar, até os 2 anos, se eu posso dizer assim, ele mantinha o contato visual. Inclusive nós temos algumas fotos, esses dias eu estava vendo isso, nós temos algumas fotos em que ele, bebezinho, né, ali com mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos, ele olhava, né, enquanto nós falávamos com ele, e olhava para as fotos. Então esse período dele eu considero que foi um período de um desenvolvimento sem essas estereotipias mais comuns. Embora hoje, né, com um olhar mais apurado e tendo contato, né, e com mais informações, eu acredito sim que um profissional habilitado, né, com esse olhar apurado, conseguiria ver algumas coisas, né, que nós não percebemos na época. Então, nessa fase de desenvolvimento dele de bebê, nós tínhamos, né, esse desenvolvimento, ok. Benício era brincalhão, ele era sorridente, ele gostava de né, fazer as brincadeiras dele com o pai, comigo, ele gostava de brincar com outras crianças, sempre muito feliz. Eu considero que o Benício era um bebê feliz, né, alegre, sorridente. Mas eu me lembro também de algumas situações, né, assim como ele bebezinho ainda, a gente percebeu que ele não gostava de barulho. Se ele tivesse um ambiente onde tivesse muita gente falando, gritando, aquela coisa, né, criança chorando e tudo mais, muito barulho, ele se incomodava com isso. Outra situação também que eu posso apontar que a partir dos 2 anos, né, que nós teve algumas situações em que nós o chamávamos e ele não respondia, ele ficava mais interessado naquilo que ele estava fazendo, naquela arte, naquela brincadeira que ele estava fazendo. No aniversário de 2 anos do Benny, nós decidimos fazer um aniversário um pouco diferente. Fizemos uma tarde na piscina, assim, convidamos os amiguinhos e pedimos os pais, para os pais levarem as crianças para passar a tarde ali. E só que antes disso, nós tínhamos preparado um momento de almoço só com a família. Eu fui pro local da festa bem cedo,
com a minha família para ir organizando e deixei o Benício com o Júnior. Falei para ele, fica aqui com ele, né, em casa, quando tudo estiver pronto, organizado, e aí vocês vão, né, só pra gente almoçar e da parte da tarde aproveitar, até porque seria um dia longo, ele iria se cansar, enfim. Júnior ficou com ele em casa e ele acabou dormindo, né, e eu lá organizando as coisas. Quando tudo tava pronto, liguei e falei, amor, pode vir, traz Benício. Benício tinha dormido, então ele chegou lá, aquele amuadinho, né, ali mais quietinho na dele, e pra mim aquilo tava tudo normal. Eu olhei ele ali na dele, pensei, tá tudo certo, né? Acabou de acordar, a gente sabe como que a criança fica, né? Mas uma das minhas cunhadas, né, percebeu que ele tava muito quietinho, né, que ele não tava aproveitando aquilo que estava acontecendo. Inclusive, eu vou tentar colocar aqui uma fotinha dele. Isso, né, depois que ele chegou, nós cantamos o parabéns. No local, nós alugamos um pula-pula. E ele tá sozinho no pula-pula, ali, pensando em alguma coisa. Pensando, né, no nada, assim. E assim, pode acontecer, sim, a criança, né, dormiu fora de horário, acordou, tá fora da rotina dela. Isso pode acontecer. Porém, naquele momento eu não tive a percepção que a minha cunhada teve. E depois, né, foi se conversado sobre isso, né? Uma delas chegou até mim, falou, Pâmela, nós percebemos isso do Benício e tal. Enfim, aí eu falei, bom, a gente vai ficar de olho nisso. Essa minha cunhada que percebeu já tem um sobrinho autista e por isso essa preocupação dela. Aos 2 anos, né, nessa fase, a criança ela precisa ter no mínimo, segundo, né, os pediatras, ali uma cartela de 200 palavras, né? Ela precisa ter um vocabulário de 200 palavras, mais ou menos. E o Benício, com 2 anos, nós percebemos que ele não tinha, na verdade, ele não tinha nada. Ele produzia, oralizava alguma coisa, mas ele não tinha nem uma mãe, nem o papai, assim, claro, sabe? Que você possa compreender, e mesmo que não seja claro, mas que a criança está dando aquela intenção de falar papai e mamãe, Benício não tinha isso. E eu confesso também que da minha mente, assim, eu não tenho esses registros. Talvez porque a gente não estava tanto atento a essa questão do autismo, mas eu não tenho esse registro se ele desenvolveu essa parte, né, de vocalizar a consoante e o vogal, que hoje a gente tem essa atenção, mas eu não me recordo disso, né? Então, com 2 aninhos ele não tinha esse vocabulário, e na verdade ele não tinha nada, como eu disse. Então nós decidimos começar a procurar um profissional, né? Procuramos um neuro, ao mesmo tempo já procuramos uma fono e começamos essa investigação. Nós procuramos um profissional por causa da fala, ok? Porque até o momento, como eu disse, até os 2 anos nós não víamos nele com esse olhar cru que nós tínhamos como pais, né? Sem experiência, um olhar sem experiência, nós não vimos nele os traços do autismo. E então procuramos um profissional, começamos a fazer fono para ajudar no desenvolvimento na fala, e enquanto isso também ele fazia acompanhamento com neuro. Benício fez 1 ano de fono, 1 ano fazendo sessão de fono. Nesse meio tempo, né, nós tivemos Benício passou por alguns problemas de saúde, né? Ele tinha questões de alergia, muito catarro no nariz, respirava com a boca aberta. Então nós passamos uma fase com ele assim, uma semana ele estava bem, outra semana ele estava ruim. Uma semana bem, outra semana ele estava ruim. Então nós passamos com esse período com o Benício muito ruim, né? De alternância, semana bem, semana ruim, semana bem, semana ruim. Aí nós decidimos procurar um otorrino. Não, já tínhamos passado por alergista, já tínhamos feito essa investigação mudamos de pediatra, enfim, falei, não, vamos procurar uma otorrino. E aí foi quando nós conhecemos a doutora Cíntia Castilho, atende aqui em Cuiabá. A doutora Cíntia, ela é especialista em foniatria,
essa área que cuida, né, da fala, da deglutição, enfim, todo esse conjunto. E aí, procuramos a doutora Cíntia por esse motivo, certo? Porque Benício tinha essa questão da alergia, do nariz sempre entupido, da boca aberta, enquanto dormia, né? Enquanto dormia, tinha um ronquinho também, enfim, era toda uma situação. Nós já cansados de estar sempre indo levar ele no PA e tudo mais. E aí, fomos para a doutora Cíntia Castilho, começamos essa investigação. Ela, né, conheceu alguns traços no Benício, eu acredito, né, que ela como profissional olhou para ele, viu que, né, que havia possibilidade do autismo, e ali ela fazendo acompanhamento com ele durante um bom tempo, até que numa dessas consultas, ela disse assim: mãe, ela tinha já o histórico do Benício, sabia que ele fazia fono, e ela disse: olha, eu sou formada, né, tenho essa tal especialidade, eu sou habilitada para fazer um teste com ele e dar o laudo em relação ao autismo. E nisso, claro, a gente já tinha conversado muito, né, já conhecia todo o histórico do Benício. É um exame na época, ok, particular, o plano não cobria, de um valor até considerável, né, um valor bem considerável, uma avaliação, ok, de comportamentos, de respostas, enfim. Depois eu poderia falar melhor sobre esse exame que foi realizado. E nós tivemos então o diagnóstico do Benício.